monitorar cada um deles. Tá? Embaixo a gente tem... Oi? Tá. O que é uma conversão? A conversão é o objetivo que eu quero que o usuário faça dentro do site. Carol, gravou o vídeo de quando a gente estava mexendo com o código de conversão? De ontem? É? Sim. Sim? Sim. Tá. Eu vou pedir para que você veja, porque isso aqui é bem complicado se eu voltar tudo, tá? Mas aí você vê, se você tiver qualquer dúvida, você menciona que eu te ajudo. Tá? Perfeito. Mas basicamente eu vou conseguir configurar, primeiro, o que é a conversão? O objetivo que eu quero é que o usuário faça dentro do meu site. Pode ser fazer uma ligação, deixar um contato. Esse código serve para justamente monitorar quantos usuários realizaram esse evento que eu quero que ele faça. Para que depois, dentro da minha campanha, eu saiba o resultado que aquela campanha está me gerando. Tá? Depois eu tenho o Google Analytics, que nada mais é que um link para a tua conta do Google Analytics. Somente isso. Google Analytics a gente vai ver por último, tá? Então eu não vou nem mencionar ele aqui agora. Mas é só um link para a tua conta do Google Analytics. Somente isso. Depois a gente tem a atribuição de pesquisa. Essa parte eu também vou deixar para falar quando a gente falar de Google Analytics. Então, é uma parte que esses dados aqui são justamente integrados com os dados de Google Analytics. Mas eles vão conseguir te mostrar dados de, por exemplo, quanto tempo a pessoa está demorando para executar uma conversão, como que está sendo os eventos de conversão, estão sendo de desktop, de mobile. Então, vai uma análise muito mais detalhada e vai muito métrica. Então, nesse caso, eu não vou falar sobre isso agora, senão vai bagunçar a cabeça de vocês. Mas isso pra gente saber já de antemão, antes de começar uma campanha, não é interessante, não? Como que você vai saber se você não rodou uma campanha? Ou seja, você vai sempre refazendo as campanhas, né? Sempre. Entendi. Porque com as campanhas você tem o primeiro input de números. Sem rodar a campanha não tem número. Então com os números eu vou analisar esses números, vou extrair alguma informação desses números e a partir dessa informação eu vou tomar uma... Exatamente, eu vou tomar uma decisão. E isso é constante. Isso é sempre. Isso não para. Por isso que eu acho que eu mencionei no primeiro dia, quando alguém tinha falado que queria parar para fazer isso. Acho que não foi o Franklin. Mas assim, você vai ter tempo para mexer nisso, porque isso não é é sempre. Essa é a diferença, por exemplo, de você bom de você ter uma agência ou você mesmo fazer. Você pode fazer, mas você vai conseguir dedicar tempo para fazer aquilo? Não sei, aí tem que ver de cada um. Tá? Beleza. Ações em massa. Eu tenho primeiro todas as ações em massa. O que é uma ação em massa? Como o próprio nome diz, eu quero fazer algum tipo de alteração de forma coletiva. Exatamente. Aqui eu tenho algumas alterações que eu já fiz, baseado em algumas regras. Aqui você pode criar uma regra baseada em alguma questão específica. Então, por favor, prestem atenção aqui, pessoal. Isso aqui é muito delicado. Se tu fizer errado, tu faz merda. Tá, então primeiro a gente tem aqui regras. Eu posso criar uma regra baseada em alguma coisa. Exemplo, vamos criar uma regra. Essa regra pode ser em cada uma das ramificações de uma campanha. Vou fazer um exemplo. Vamos supor que eu falei para vocês que um CTR menor que 2 é um CTR muito ruim. Então vamos supor que eu quero que toda vez que a minha campanha tiver um CTR menor que 2%, eu quero que a minha campanha seja pausada, porque existe algum problema com essa campanha. Tá? Vamos fazer este exemplo. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer uma regra a nível de campanha. Então qual vai ser a minha regra? O que eu quero que seja realizado? Eu quero pausar campanha, ativar campanha, enviar e-mail ou alterar o orçamento.
Nesse caso foi que a gente pode pausar, mas eu também posso programar que seja apenas enviado um e-mail e eu, como gestor da conta, analiso se vou fazer alguma coisa ou não. Eu tenho vários desses aqui dos meus clientes. Eu já configuro. Se estiver muito ruim, meu irmão, já manda e-mail para mim, que eu sei e vou analisar. Mas nesse exemplo que a gente falou então, vamos configurar para pausar uma campanha quando o CTR for menor que 2%. Então, o meu tipo de regra vai ser para pausar uma campanha. Beleza. Você quer aplicar isso em todas as campanhas ativas, nas ativas e pausadas, ou você quer escolher uma campanha específica? Então, se eu tenho várias campanhas, eu posso escolher aquela campanha que eu quero aplicar a regra específica. Eu simplesmente seleciono a campanha que eu quero aplicar essa regra. Não vou dar um concluído, porque isso aqui é de um cliente e eu não quero aplicar nada agora. Beleza. Aí eu vou criar uma condição. Qual será essa condição? A gente acabou de falar que quando o CTR for menor que 2%. Então eu vou lá e vou procurar aqui o CTR. Então a minha condição é que quando o CTR for menor que 2%. Apliquei. E aí eu vou perguntar, beleza, qual é a frequência que você quer que essa regra seja executada? Você quer uma vez, diariamente, semanal ou mensal? Ah, quero diariamente. Que horário que essa regra vai ser executada? Ah, quero que seja executada todo dia, 19 horas. Beleza. Eu vou usar os dados de que período? Eu posso usar os dados de ontem ou usar os dados de hoje, ou de semana, enfim. Eu posso escolher de quais dados que eu vou utilizar. Então, por exemplo, vamos supor que essa minha campanha, eu quero que rode essa regra de manhã, mas usando os dados de ontem. Por quê? Porque se ontem foi ruim e eu pauso de manhã, ainda sobrou tempo para me mexer, para alterar para esse dia de noite. Ou eu posso entender que deixar ela rodar naquele dia, eu executo essa regra, por exemplo, no final do dia, para que ela já pause e eu tenha tempo para fazer outra questão. Aí vai depender da tua estratégia em relação a essa regra. Mas não daria para deixar só a condição do menor que 2%? Não, Porque você tem acaba que... que você vai baixar de 2, vai ficar um tempão. Não, você tem que botar essa... Porque, beleza, vamos supor que de manhã ele esteja 2, mas depois no decorrer do dia ele aumentou esse CTR. Então ele vai aumentar a tua média. Entendeu? Porque ele pode oscilar. Exatamente. Então por isso que ele coloca tem que deixar um período específico, justamente. Passou de um dia e tal. Né? Lembra que eu tinha mostrado para vocês uma campanha que horários diferentes ele tinha conversões diferentes? Então vamos supor que eu especificasse, se tiver um custo de conversão maior que R$40, pausa. Mas em um horário específico teve. Porém, a média do dia foi menor que R$40. Então ele pode pausar naquele momento e impedir que a minha campanha rode nos demais momentos. Entendeu? Como é que pode esse negócio de CTR? Eu sei que é a média, né? O que é CTR? É aquele... entendi. Número de impressões com número de cliques, né? O contrário. Número de cliques com número de cliques. Exatamente. O que um CTR indica se eu tenho um CTR baixo? Quer dizer que eu estou recebendo poucos cliques. Então tem algum problema. Então eu posso programar que se o CTR é baixo, pausa e eu vou olhar. Ou você pode programar também para te mandar um e-mail. Pausa sozinho, né? Isso, pausa sozinho, exatamente. E aí como é que faz? Ele manda e-mail? Não, aí nesse caso, aí vai a regra. Aqui embaixo eu tenho a configuração, que pode te mandar e-mail quando ele executa essa regra. Já vou mostrar. Mas enfim. Aí você que tem que colocar para... Você que tem que voltar a fazer ela rodar de novo. Mas aí você consegue visualizar lá no seu painel que ele está pausado, né? Sim, consigo. Não só precisa entrar. Isso, exatamente. Enfim, eu coloco a condição que eu quiser. Eu dei só um exemplo. Mas, eu estou com uma posição média muito baixa, pausa as campanhas. Eu estou com um custo por conversão muito alto, pausa a campanha. Eu estou, sei lá, com poucas impressões, não tem algo errado, pausa a campanha. Eu quero impedir que o Google gaste aqueles 50% a mais. Quando gastou X, pausa a campanha. Então você escolhe a condição que você quiser. Você pode me mostrar só onde que você entrou nesse